O problema é que a maioria de nós baseia a decisão no que vai criar dor ou prazer a curto prazo, sem fazer uma projeção a longo prazo. Vizinha, quando a gente está nesse lugar de olhar a dor ou o prazer a curto prazo e não consegue enxergar o longo prazo, a gente está na nossa criança emocional. A criança quer tudo para ontem. O adulto sabe que tudo passa por um processo, demora um tempo, que as coisas precisam, de ter um começo, meio e fim. Contudo, para obter a maioria das coisas que prezamos, precisamos romper a muralha da dor a curto prazo, a fim de alcançar o prazer a longo prazo. Você deve pôr de lado os momentos passageiros de terror e tentação e se concentrar no que é mais importante a longo prazo, que são os seus valores e padrões pessoais. Lembre-se também de que não é a dor em si que nos impulsiona, mas sim o medo de que algo leve à dor. Não é o prazer em si que nos impulsiona, mas sim a convicção de que assumir uma determinada ação levará ao prazer. Não somos impulsionadas pela realidade, mas sim por nossa percepção da realidade. A maioria das pessoas se concentra em evitar a dor e alcançar o prazer a curto prazo, e assim acaba criando a dor a longo prazo. Vamos considerar um exemplo. Digamos que a pessoa quer perder uns poucos quilos extras. Por um lado, essa pessoa projeta um punhado de excelentes razões para emagrecer. Vai se sentir mais saudável e mais energizada, caberá melhor nas roupas, haverá de se sentir mais confiante no convívio com as pessoas do sexo oposto. Já por outro lado, porém, também há muitos motivos para não emagrecer. Teria de fazer uma dieta, sentiria uma fome constante, teria de se negar o impulso para comer alimentos que engordam e, além do mais, por que não deixar para depois do feriado? Com as razões contrabalançadas dessa maneira, muitas pessoas inclinam a balança em favor do padrão de adiar as coisas. O prazer em potencial de um corpo mais esbelto é superado pela dor a curto prazo das privações de uma dieta. Assim, evitamos a curto prazo a dor de sentir uma pontada de fome e, em vez disso, nos entregamos à parcela imediata de prazer em comer algumas batatas fritas. Só que isso não dura. A longo prazo, vamos nos sentir cada vez pior, para não mencionar o fato de que isso causa uma deterioração em nossa saúde. Lembre-se de que qualquer coisa valiosa que você deseje sempre exige uma passagem pela dor a curto prazo, a fim de alcançar o prazer a longo prazo. Se você quer ter um corpo sensacional, precisa esculpi-lo, o que exige passar pela dor a curto prazo. Depois que você fizer isso muitas vezes, o exercício se torna agradável. Com a dieta funciona da mesma maneira. Qualquer tipo de disciplina exige a passagem pela dor. Disciplina no trabalho, relacionamentos, confiança pessoal, aptidão física e finanças. E como passar pelo desconforto e adquirir o ímpeto de alcançar os seus objetivos? Comece a tomar decisão de superá-lo. Podemos sempre decidir superar a dor do momento e, melhor ainda, acompanhar como um condicionamento pessoal, o que analisaremos em detalhes no capítulo 6. Um importante exemplo de como esse foco a curto prazo pode acarretar a todas nós uma queda é a atual crise no sistema da poupança de empréstimo dos Estados Unidos. As estimativas indicam que podia custar aos contribuintes mais de 500 bilhões de dólares, mas a maioria dos americanos não tem ideia de sua causa.
Esse problema, quase com toda certeza, será uma fonte de dor para cada homem, mulher e criança dos Estados Unidos, provavelmente por algumas gerações. Mas o que criou essa confusão financeira? Tudo começou com os desafios que as empresas de poupança e empréstimos enfrentaram no final dos anos de 1970 e início de 1980. As instituições bancárias e a de poupança e empréstimos desenvolveram suas atividades basicamente no mercado de empresas e pessoa física. Para ter lucro, um banco precisa fazer empréstimos, e esses empréstimos devem render juros mais altos do que são pagos aos depositantes. Nos primeiros estágios do problema, os bancos enfrentaram dificuldade em várias frentes. Primeiro, sofreram um grande impacto quando as corporações entraram no que fora antes um domínio exclusivo dos bancos, os empréstimos. As grandes empresas descobriram que, emprestando umas às outras, poupavam de forma significativa nos juros, desenvolvendo o que agora é conhecido como mercado comercial de papel. Esse sistema teve tanto êxito que virtualmente destruiu as fontes de lucro de muitos bancos. A natureza colocou a humanidade sob o comando de dois soberanos, a dor e o prazer. Eles nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, em tudo o que pensamos. Cada esforço que pudermos fazer para nos livrar desta submissão só servirá para comprová-la e confirmá-la. E toda essa confusão ilustra nossa falta de compreensão da dinâmica de dor e prazer e a inviabilidade de tentar resolver problemas de longo prazo com soluções de curto prazo.